bem-vindos a mais um Vive no JB de Bakuman. E comigo está o Talion. E aí, tudo certo? Como é que vocês estão? Cara, mais um volume de Bakuman, né, cara? Somos com o Hobbs Pô, mano, não aguento mais dessa bosta, velho. e com o Kaiser. Cancelamento de Kyoshi Knight é um desastre para a humanidade. E hoje nós falaremos dos volumes 13, 14 e 15, certo? E vamos lá, só dando aquela atualização básica. Tá foda, viu? Tá foda seguir esse mangá aqui, tá? Não é um lixo não, mas tá chato, viu? Tá chatinho. Por que tu acha que é o mais chato desse mangá aí, Marcos? Eu acho que não é culpa específica do mangá, mas acho que isso parte muito da ligação dos personagens não me atrai tanto, sabe? Eu acho que por ele tentar seguir essa linha um pouco mais realista me dá um certo modo de... Eu não consigo realmente associar algo que vai me divertir plenamente desse mangá, assim, sabe? Eu acho que às vezes as explicações são muito longas. Eu acho também às vezes que ele é muito claustrofóbico, tem pouco espaço para os personagens e muito para os diálogos, sabe? Isso torna as partes muito poluídas, por um lado, quando tu olha no todo, sabe? É um pouco mais difícil de perceber, mas ele é bem cíclico, né? Aí tem o mangá, aí, não quero fazer esse mangá. Aí, tem concurso de one shot. Aí passa um tempinho fazendo a pesquisa da Shonen Jump. Aí lá, vou fazer outro mangá. Não quero fazer esse mangá. Aí tem concurso de one shot. Aí fica meio chato, tá ligado? Rola isso umas 3 vezes já. Outras vezes. O fato de ter muito diálogo, eu também concordo com vocês. É o maior problema pra mim. Ele se repete muito nos temas que ele vai fazer, mudando algumas pequenas coisinhas ali no meio. E aí acaba que fica um pouco... Às vezes fica um pouco maçante de ler, né? Porque a gente já mais ou menos espera o que vai acontecer nesse ponto, assim. Aí, por exemplo, que nem nesses 3 volumes, ele colocou um rival novo, sabe? Sendo que o rival inicial era o Eiji. Ele colocou esse rival claramente para dar uma estendida no mangá, pelo menos na minha percepção. E aí, ao invés de fazer eles baterem o Eiji. E aí isso fez o mangá durar mais, acho que 3, 4 volumes, né? Mas enfim, vamos começar aí pelo primeiro volume, né? O volume 13. Cara, esse volume, basicamente, diferentemente dos outros programas que a gente fez, esses 3 volumes eles são bem condensados e cada um tem uma temática, né? Com pequenas coisas do anterior entrando no próximo. O volume 13, por exemplo, é onde todo mundo resolve criar um one-shot de romance, né? O Mashiro tem essa ideia, o Fukuda tem essa ideia, o Eiji tem essa ideia, e isso é uma grande coincidência. E como todo mundo resolve criar um one-shot, o editor-chefe do nada resolve criar uma competição entre esses mangakas chamado Super Readers Love Fest. E aí o vencedor desse concurso, né, ele vai ganhar um mangá serializado, não adianta. Então, com isso, o Mashiro vê uma oportunidade nova para tentar conseguir, de repente, talvez, quem sabe, um anime desse mangá. Mas aí a gente entra naquele problema de novo, né? Como é que eles vão escrever 2 mangás ao mesmo tempo? Seria muito difícil. Mas eles não desistem da mesma forma. E para isso eles almejam o primeiro lugar, e aí eles têm que ir atrás de escrever um romance, de tentar ter ideias, e enfim. Inclusive tem um personagem que sempre é citado, né, que é o Arai, que é o mangaka mais famoso de todos ali, ele resolve participar também, né? E ele sempre participa de tudo, mas ele nunca tem destaque. Ele só é citado que ele tá participando, então mais do personagem aí. Inclusive eu quero fazer aí uma hashtag, né, hashtag volta Shizuka. Caraca, Shizuka realmente sumiu, né, cara? Pô, é como se ele não tivesse existido na história, cara. Acho isso muito foda. Tipo, o Shizuka só sumiu depois do que aconteceu ali no volume passado, mas... Infelizmente... Ele era um checkbox, né, de temática. Tem que falar de Hikikomori e mangaka. Aí some. Por isso que não tem no anime. Isso é uma coisa que eu não gosto tanto, assim, porque alguns personagens só somem, sabe? Ou eles se mantêm na história, mas eles são descartados, sabe? Tipo, a Oki é uma que teve um pouco mais de destaque agora, mas ficou uns bons volumes sem ter nada, assim, né? A própria Zuki, né? Nunca mais foi falado nada sobre ela ser voice actress e tal. Então, isso aí é um pouco triste pra mim. Aí tá, todo mundo resolve fazer um one shot de romance, né? E aí o Akito começa a ter dificuldade criativa pra pensar, né, no que ele vai fazer nesse ponto. Já que o Akito é o cara que tem ideias para as histórias, e
e essa cadeia e assim, essa mente dele de ideias, que ele é um prodígio, né? Ele consegue tirar histórias do nada, assim, fazer isso com muita antecedência. Ele não tá conseguindo fazer com a história do One Shot. Em compensação, o Mashiro se sai melhor na ideia e o Hattori gosta mais da ideia do Mashiro. E aí o Akito percebe que talvez isso esteja afetando ele, porque ele tá fazendo outro mangá também chamado Love It in Peace, que, pra quem não lembra, é aquele mangá do cachorro, né, que ele tá fazendo com o ex-assistente deles. E aí ele começa a pensar que ele tem que dividir as coisas melhor, porque fazer tudo ao mesmo tempo não tá dando certo. Então o Akito resolve sair de onde ele tá trabalhando ali com o Mashiro, no estúdio deles, e resolve morar com o cachorro, né, com o cachorro do cara. E aí ele fica morando com o cachorro do cara, acho que sei lá quanto tempo, porque... E aí começa treta, né? Aí o Mashiro acredita no Akito, mas o Mashiro fica com medo do Akito abandonar ele, a Miyoshi também, a Miyoshi briga com o Akito manda ela calar a boca, foda-se, a Miyoshi cala a boca sempre. Muito foda. Pra caralho. Cara, o Akito, tipo, quando o Akito vai lá, ele sai de casa e vê uma mulher que ele acha bonita, ele fala, caralho, essa mulher é gostosa, né, mano? Pelo amor de Deus, cara, quem dera a Miyoshi fosse assim. Aí ele volta pra casa, aí ele tá puto, a Miyoshi pergunta pra ele, onde é que tu tava até essa hora da noite, não sei o quê. Aí o Mashiro, não te interessa, cala essa boca, fecha a porta, vai pro quarto e a Miyoshi fica quieta, tá ligado? Aí ela começa a chorar no quarto e liga pra Azuki. É sempre assim essa... Cara, pelo menos quando a treta estourou e caiu do lado dela, ela pensou na Azuki e ligou pra ela. Quando foi com a Azuki, ela nem isso fez. Só falando aqui. Exatamente. E aí, cara, porra, ela é muito submissa ao Akito, né? Isso é um pouco triste, assim. A Azuki parece ser um pouco mais, assim, um pouco menos submissa, vai. Eu não vou dizer que ela é mais independente, porque também não é bem assim. Ela não é submissa, ela é foda-se. Ela é foda-se pro negócio. Então. Ela é mais foda. Só que dá a impressão de que, tipo, a Miyoshi sempre tá pedindo ajuda, precisando de alguma coisa, e ninguém ajuda ela, sabe? Tipo, ela pede ajuda pro Mashiro, o Mashiro não consegue fazer nada. Ela pede ajuda pra Azuki, a Azuki fala como se estivesse tudo bem. E ela fica sozinha, sabe? Então eu sinto pena da Miyoshi em alguns momentos do mangá ali. E isso é uma coisa que a gente tava falando até antes, né? Que eu acho que o Akito, pra mim, ele tem uma relação melhor com a Aoki do que com a Miyoshi, pra mim. Eu acho que eles poderiam ser um casal, muito mais do que a Miyoshi e o Akito, assim. Eu acho que eles não combinam tanto, né? Mas, enfim. Daí, continuando a história, né? Poxa, os dois começam a brigar, aí tem vários capítulos de treta e tal, onde o Mashiro tá... É tipo uma guerra fria, assim, né? O Mashiro tá na dele, mas tá meio puto com o Akito. O Akito tá na dele, mas ele sabe que as coisas podem não estar tão legais com a Miyoshi e com o Mashiro. E aí, com o tempo, as coisas se desenrolando, a gente descobre que o Akito, na verdade, ele estava fazendo isso só porque ele queria tornar o assistente dele, né, o ex-assistente dele, independente com o que ele vai fazer. Então, isso acaba, de certa forma, tocando o Mashiro, que não sabia disso, porque o Akito queria abandonar o Love It in Peace para poder focar 100% em PCP. Mas para isso ele não queria deixar na mão Como é que é o nome do moleque mesmo? Shiratori. O Shiratori. Ele não queria deixar na mão o Shiratori. Então acaba que, graças a essa tutoria, né, do Akito, o Shiratori começa a ter mais independência no seu mangá. Mais pra frente a gente vai ver que não adiantou de muito, né? Porque foi cancelado o mangá dele, mas tudo bem. Eu sinto que o sistema de cancelamento desse mangá, pra cancelar o mangá de um personagem, é tipo assim, cara, a gente não tem mais utilidade nenhuma pra esse cara na história. Eu vou esquecer se eu continuar mantendo o mangá desse cara na história, é melhor só cancelar. E cancela, sabe? E novamente, ele some, assim, ele só some. E não volta? De novo. Não. Não, mano. Velho. É um dos poucos personagens que eu gostava. Caralho. Mano, acabou. O personagem fez o checkbox dele, já era, mano. Mano, isso que é o foda. O cara saiu da casa dele pra realizar o sonho. Se separou do grupo que ele tava. Foi cancelado. O quê? Voltou pra casa? Triste? Não entendi. Fica morando sozinho, eu acho que essa é a implicação, né? Que merda. Não é possível que eu não tenha uma tem, painelzinho cara. dele. Mano. Não tem. Não, mano. Não... cara. Olha que triste, velho. Que vida triste, velho. Cara, isso é uma coisa que eu vou falar depois, lá no final, quando a gente chegar no último volume. Mas puta que pariu, isso daí, né, mano? Não tem jeito, cara. Vai, puta que pariu, mano. Que é a realidade, pô. Cheiro de realidade.
Então, cara, Jesus Cristo. Cara. Aí, assim, o volume, ele basicamente, ele é isso, assim, esse é o que existe no volume, tá ligado? Aí, claro, tem uns pormenores ali, né? Tipo, o Road Racer vai ganhar anime. Aí acontece, tipo, acontece. Acho que o que dá pra citar além desse volume é o encontro que tem o Hiramaru com a Aoki, né? Onde o Hiramaru foge do editor dele, finalmente, e percebe que ele tá sendo escravizado, né? E aí ele pega a Aoki por uma mão e sai correndo, aí tenta criar um romance. Do nada, ele resolveu criar um romance entre os dois, né? Do nada, assim. Não, O Hiramaru já... Absolutamente do nada. Incrível. Sempre foi muito unilateral, tá ligado? Sempre foi muito o Hiramaru tá afim, mas é uma piada que ele nunca vai conseguir. Esse que é o lance. Então, eu achei que seria cara. isso, mas tá me parecendo que a Aoki tá gostando, sabe? Ela Tá tá. retribuindo. Cara, Tipo, porque ele nossa. precisava de algum namorado pra Oki que não fosse o gordo, então ele escolheu o Hiramaru aleatoriamente. Cara, sabe o que é pior? É que a dinâmica que ele tinha colocado com o Fukuda no final do volume passado tinha sido legal, tipo, o Fukuda indo de moto lá, tentando ajudar a Oki, sabe? Cara, Pois tinha é, sido uma parada legal. O contraste deles dois é muito bom, é bonitinho, assim, seria legal se fosse eles dois, mas... Até nesse capítulo tem uma cena do Nakai lá que o Fukuda vai dar um murro na cara do Nakai quase e, tipo, olha só que legal que seria a dinâmica deles, cara. Aí o cara resolve fazer aquele volume final com os dois brigando. Pelo amor de Deus, mas a gente vai falar disso depois, né? Ai, cara. Mas basicamente é isso, né? Cara, se é uma coisa que eu posso citar de positivo é que o Hiramaru finalmente entendeu que ele era um escravo do editor dele. E isso me deu um alívio, porque o Hiramaru não é um cara burro, só que o mangá torna ele burro, né? Deixa ele burro pra caramba. Na verdade, ele já era rico antes de ele ser mangaka, e sendo mangaka ele ficou mais rico ainda. Aí tem toda aquela cena dele dar o Porsche dele pro Fukuda dar uma volta, sair de perto dele, ele se declara pra Oki, mas é aquela parada, né? Foi só pra essa parte dele andar ali, porque acho que o próprio autor percebeu que tá ficando cansativo já o Hiramaru, sempre na mesma piada no Hiramaru. Né? Então, pelo menos isso aconteceu. Só uma aspas, né? A cerimônia de premiação das séries acontece dia 15 de junho de 2015, né? Só pra vocês terem ideia, esse é o dia do meu aniversário, então eu queria colocar isso no podcast só pra deixar registrado, tá? Mas Aquele quiser enviar presente pra ele, tá aceitando, né? Aceito qualquer presente. Se quiser vir embrulhado junto também, cara, aceito. Eu sou uma pessoa bastante receptiva, vocês vão gostar de mim, cara. Vou mandar bonequinho do Detective Treff pra ti. Cara, ia ser incrível. Não, ou quiser mandar uma coleção de Bakugan inteiro em japonês pra ele, tá aceitando. Aceito. Manda um big reaction do Acto do Mashiro, sabe? Deve ser muito foda, cara. Se quiser mandar a cama também, estamos aceitando, né? Então, pode mandar. Manda da Oki, por favor. É a que eu mais gosto ali, por favor. Obrigado. E tá, mais uma última coisa que eu quero citar nesse volume é tipo que esse pra mim é o maior volume de todos, né? Que tem mais conteúdo. É que tem uma pesquisa de popularidade, cara, pelo amor de Deus, cara. Vocês viram essa pesquisa de popularidade, cara? Mano, cara, vamos lá. Eu printei e salvei aqui a imagem do top 3. Olha isso aqui, peraí, deixa eu abrir. Parece aquela votação de Black Clover, pô. Sempre a Noelle ganha, cara. Maluco, em terceiro ficou o Hiramaru, em segundo ficou o Mashiro, e em primeiro o Wade. Por quê? Tipo, a galera prefere o Wade do que o protagonista, cara. Caralho. Tipo, cara, é que você pode ver que até os leitores de Bakugan são tudo torto, né? Em décimo ficou a Iwase. Porra, mano, a Iwase nem tem destaque mesmo. Ok, tudo bem. Ela é bonita, né? O coitado do Miura ficou em 41º. E os editores random ficaram na frente do Miura. Tipo... Os editores que, tipo, nem tem fala praticamente ficaram na frente do Miura. O Hattori, cara, ficou em 12º. Tipo, o Hattori, mano. É foda. O Koji, que escraviza o Hiramaru, ficou em 9º. Por quê? Escravidão, né, mano? Os caras que trabalham votou nele, né? Pelo amor de Deus. A Aoki ficou em 8º. Tipo, ok, tudo bem, a Aoki caiu em 8º, tá? 7º, Fukuda, ok, é esperado. Em 6º, Water Number 11, velho. Um personagem que não tem nenhuma fala. O Hiramaru. Por que, cara? Não faz sentido. Cara, e aí em 5º ficou o Takagi, que por 24 votos ele não perdeu pro Water Number 11. O Akito, que é o protagonista, né? Junto com o Mashiro. Olha só que foda, cara. E aí depois em 4º, Azuki, que também não aparece praticamente no mangá, né?
só serve pra Mas ela é motivação fofinha, do cara. Mike. Ela é fofa. Mas ela é fofinha, né, cara? Tudo bem. Esse Otter Number 11 em sexto me quebrou, não tem como. Aí, como o Marcos falou, o Hiramaru, o Macho e o Eiji. Esses, assim, tá, o Hiramaru em terceiro eu achei sacanagem. Pelo amor de Deus. O Macho em segundo, tá, protagonista. O Eiji em primeiro eu não acho tão absurdo assim, porque o Eiji é carismático e tal, ele é legal, ele tem bastante destaque. O Eiji é o personagem com mais personalidade, assim. Ele é o mais único, digamos assim. Eu Então também acho acho. natural ele ser o primeiro. A rivalidade entre os dois também é bem saudável, assim. Eu gosto. Então, assim, os personagens, dá pra ver que os personagens de Bakuman, se o cara se focasse, assim, fazer uma história com mais, assim, melhor focada no romance, ele tivesse mais jeito pra escrever isso, ele poderia fazer um bom mangá, sabe? Tem personagens que seriam interessantes ali, a Aoki, o Fukuda, pô, seria legal fazer um mangá assim. Mas, infelizmente, não é o caso aqui, né? Então a gente acaba só aceitando. Esqueci de falar que a Miyoshi ficou em 12º, né? Então... Mas, enfim. Daí o volume 3 é isso, né? Ele termina com essa pesquisa de popularidade incrível que a gente acabou de falar. E a gente já vai pro volume 14. Mas assim, o que vocês acharam desse volume 13, cara? Um saco, como todos os outros. Cara, o finalzinho aí me deixou puto porque eu sou meio infantil quando se trata de ver personagem que eu gosto com outra pessoa, mas tudo bem. Então, cara, esse jogo do Hiramaru Naoki me deixou muito puto, cara. Eu achei muito... Sabe? Eu sinceramente preferia quando o Naoki tava de papinho com o Akito, cara. Aquilo, acho que achei mais... Cara, bem mais legal de acompanhar, bem mais legal de acompanhar. Cara, eu lembro que eu fiquei muito ansioso nessa. Essa foi uma das poucas partes que eu tava muito ansioso. Tipo, cara, eu quero saber o que vai dar nisso, sabe? Ele só acabou com essa parada em poucos capítulos, assim. Ia ser muito legal ver essa dinâmica deles, tipo, pô, o Akito se interessando pela Aoki, já que o Akito casou muito cedo e tal, não teve tempo pra curtir tanto a vida. Ia ser legal fazer uma parada assim, mas eu percebi que ele colocou isso porque ele resolveu isso porque ele não saberia trabalhar mais, sabe? Então, ao invés dele fazer cagada, ele só resolveu terminar com essa história. Mas, sei lá, cara. A Aoki, pra mim, também, e o Akito dão um casal melhor do que a Aoki e o Hiramaru. Mas até o final, de repente, muda. Daqui a pouco a Aoki começa a casar com o Hattori, vai saber. O jeito que tá indo. O Kunakai, sei lá. O Kunakai. Cara, meio chatão, assim. Repetitivo, as coisas acontecem, mas não acontece. Tem uns bagulho enfiado no meio do nada, os bonecos somem. Achei meio bosta esse volume aí. Então, e aí, assim, é sempre isso, né? Aquela transição. Se o mangá deles tivesse sido cancelado dessa vez, a gente ia ter uma repetição dos todos os outros arcos. A única diferença é que teve mais um one shot, teve mais uma ideia de história. Eu acho que ele não cancelou ainda o mangá, porque provavelmente esse mangá vai ficar até o final e eu imagino que o PCP vai ganhar um anime. Mas isso é um chute, porque eu nunca li o mangá. Mas é porque também, se ele colocar um mangá novo agora, não sei se vai dar tempo dele desenvolver, né? Mas não duvido de nada. E aí o volume 14, né, até isso acontece no final do volume 13, mas eu deixei pra falar no 14, que é o Classroom of Truth, que é um Tomodachi Game dos caras, né? Que, tipo, é basicamente um personagem muito Ed, mas muito inteligente, que tá numa classe de colegas onde falar a verdade faz as pessoas desaparecerem. E esse mangá é muito maduro pra Jump, né? Mas recebeu muitos votos. E quem fez esse mangá foi um cara chamado Nanahime, que era um fã do Ashirogi e tinha mandado cartas para eles quando eles eram mais novos no mundo dos mangás e finalmente consegue ter aí o seu mangá sendo publicado, que era o sonho dele, né? Só que tem uma coisa meio estranha com o Nanahime, né? O Nanahime parece ser legal demais no começo. A gente sabe que a velha estratégia de que o personagem legal demais e burro demais parece suspeito demais também. E aí a gente começa a perceber que o Nanahime, cara, ele na verdade era um malandro, né? Ele é basicamente o Kira do Bakuman, né? O Nanahime. Ele faz um mangá dele com outras 50 pessoas na internet. E essas 50 pessoas ajudam ele a fazer esse mangá e ele consegue fazer um one shot incrível e ser serializado, né? Então ele consegue um editor novo. Cara, eu não sei exatamente o que a Jump pensa disso, né? Dessa ideia, mas eu acho que me parece que esse Nanahime ele veio mais para trazer uma mensagem para os novos autores da Jump de que não compensa ser malandro e trabalhar com 50 pessoas.
Porque até tem até uma parte onde o Akito fala assim, eu também cogitei essa possibilidade porque me pareceu uma possibilidade inteligente. Porque se o mangá vende e dá certo, então quer dizer que não tem porquê não ser feito, né? E aí o Nanahime, cara, o Nanahime vira o vilão da história a partir de agora. Isso trava toda a história de Bakugan, na minha opinião. Eu não acho o Nanahime um personagem assim tão ruim na história, sabe? Mas, cara, é cansativo, vou ser sincero. Porque o Nanahime, ele... Toda a parada de PCP conseguir um anime, o Nanahime trava. O romance, tudo no Nanahime trava. Pra poder mostrar pros caras que ele tem uma obsessão de mostrar pra Shirogi que ele quer ser melhor que eles fazendo daquele método dele, né? Porque ninguém aceita isso. O Hattori acha errado, o Akito acha errado, o Mashiro acha errado. Todo mundo acha errado isso. E aí... Cara, o Nanahime... Cara, eu não tanto, cara, essa analogia de que, tipo... Não, pô, é o futuro, velho. A gente montar um grupo no WhatsApp, vai falar as ideias do mangá e fazer, ué. Um monte de editores e famosos ex-Jump ajudando ele a fazer o mangá. Se fosse hoje em dia, seria arte de inteligência artificial o plot desse. Exatamente. Não, ia, cara. Que ó merda, ser... aqui, eu não gosto. Plot generator, né, cara? Aí o cara vai lá, faz isso aqui. Ah, tá, beleza. Aquele bot onde tu faz ele ler 50 livros do Batman e ele cria uma história do Batman. Era um mangá do Tezuka, sim. Pior que rolou. Tem bot do... tem bot que faz do Tezuka. Caraca. Cara, vamos ficar famoso agora. Vou publicar um mangá, assim. Mas, cara, e aí o que eu acho mais, assim... Tudo bem, eu entendo que é um mangá e é fantasia, mas, assim, eu acho um absurdo ter tanto editor famoso na Jump e eles pensarem assim, não, é melhor, entendeu? A gente deixar o Nanahime publicar esse mangá durante um tempo e vocês vencerem o Nanahime com a força de vocês, porque, cara, isso aí vai fazer ele desistir de ser um mangaka. Isso pensando no plot do mangá, é ok, pô, é o certo de se fazer pra poder evoluir os personagens. Mas pensando de que a história se passa no mundo real, isso podia ser um puta tiro no pé da Jump, né? Se isso acontecesse na vida real mesmo. Isso é literalmente o equivalente do Goku olhando o Gohan apanhar pro céu e não fazer nada. Ah, não, eu confio no meu filho, pô, vai dar certo. Que é isso mesmo. Tipo, eles cara, deixa que o Ashirogi vai bater eles ali. A gente sabe que eles vão bater, que ele vai bater o Nanahime, porque é um mangá. Mas assim, se isso... E a chance disso ter dado merda, se fosse a vida real, que é o que o mangá se propõe a retratar, é tão grande, mas tão grande, que não valia a pena o risco. O Hattori sendo o Hattori... Eu achei que o Hattori ia descobrir isso e ele ia dar um jeito de fuder o Nanahime, sabe? E não, o Hattori foi lá e apoiou eles. Tipo, o Hattori, pra mim, ele é o cara mais cabeça da história, mas às vezes o roteiro faz com que ele não tome as decisões corretas na trama pra poder fazer ela andar, sabe? Isso me incomoda um pouco. Se fosse o Miura no lugar do Hattori ali, eu acharia um pouco mais aceitável. Porque ainda é o Miura, ou fosse o editor novo, tanto eu não achei tão absurdo o editor novo aceitar, por exemplo, porque ele não queria perder o emprego, etc. Agora, o Hattori descobrir isso, tinha uma hora que todos os editores da Jump descobrem, até o editor-chefe descobre e o editor-chefe aceita, sabe? Tipo, cara... tipo assim, cara, isso não... Pra mim, isso foi um pouco demais, sabe? E não bastasse isso, o Nanahime, ele é destruído pelo Ashirogi, o mangá dele cai de popularidade, as pessoas todas abandonam ele no chat, e vai piorando, ele não desiste do que ele tá fazendo, ele continua cego nas convicções dele. E a parte mais satisfatória é quando o editor dele dá um socão na cara dele, né? Daí, eu gostei desse editor dele, vou ser sincero. Deve ser outro que vai desaparecer daqui a pouco, mas assim, eu gostei dele que deu um socão na cara dele, fez ele acordar pra vida, entender que ele tá fazendo errado. É de pio, mas... aí é aquela parada, né? O Nanahime fez um monte de merda, mas assim, o Mashiro e o Ashirogi, cara, ele quase fudeu a gente. Ele foi puta desonesto. Ele quase fez o nosso mangá ser cancelado, porque ele queria competir com a gente diretamente. Desafiou toda a Jump, mas, cara, no fundo ele é bom, cara. Então, a gente tem que salvar ele, né? E aí, obviamente, o Nanahime é salvo. E no meio disso tudo, ainda por cima, o Nakai volta, né? Do nada também. O Nakai volta pra ser o assistente do Nanahime. E a gente pensa assim, pô, o autor deixou o Nakai fora durante um tempo, então ele melhorou o Nakai, né? O Nakai é um personagem diferente agora. Ele vai voltar pro negócio e ele vai finalmente crescer. O Nakai volta, ele fica comendo pizza o dia inteiro no escritório do Nanahime, e ele descobre que o Nanahime tava fazendo merda, e ao invés de ele
tu pensa, poxa, ele descobriu, né? Então tudo tem limite. O Nakai vai ver que todo o esforço que ele tá fazendo é pra 50 pessoas. Isso é antiético e o Nakai vai finalmente acordar e vai salvar a Jump tendo a redenção dele. Não, o Nakai fala assim, não, eu vou perder minha pizza se eu sair daqui, então eu quero continuar aqui. Vamos lá. Não, tipo, isso aí eu achei... Até agora eu achei convincente com o que o Nakai é, porque se for um cara que prefere ficar confortável ali do que contar merda. Isso vai estendendo até ele chegando no seu limite. Então eu acho que isso vai contribuir pra eles, tá ligado? Eu acho que, assim, dá raiva. Óbvio que dá o Nakai é nojento, assim. Mas eu acho que foi necessário ele ter calado na boca agora. É que pra mim, assim, o Nakai pra mim, ele era um personagem no começo, e aí depois deu a impressão de que os autores resolveram mudar o foco pra ele ser outro personagem, sabe? E aí hoje, que ele tinha a possibilidade de redenção, por exemplo, eu achei muito mais legal seria se a redenção dele fosse entregando o Nanahime pra Jump fazendo a coisa certa, do que se fosse aquela briga ridícula com o Hiramaru. Que foi a redenção dele, né? Tipo, tudo bem, foi um plot pra ser engraçado e tal, beleza. Mas é um ponto onde a gente já tá com tanta raiva do Nakai que aquilo ali não é o suficiente pra gente, pelo menos pra mim, né? Pra gente perdoar tudo que ele fez, sabe? Então, cara, ele vira literalmente um VGTOW, né, no final. Ali. Ele quer, mano, morte às mulheres, a Oki tem que morrer, vou dar um socão na cara dela. Ele realmente bateu nela, foi bizarro. Isso foi bizarro. No fim ele não bate, né, e tal, mas a gente sabe que não bateu porque era um shonen, né? Mas ele fez coisas ruins também. Tão ruins quanto, né? Aquela parte dele ter falado pra ela, se você sair comigo eu te ajudo, nossa, ele foi nojento. Aí começa, aí o volume 14 tem toda essa parada e tal, e aí essa competição, e ele foca só no Nanahime. Ponto. Essa é a questão, só no Nanahime. Cara, o Nanahime é o light soft, cara. É o light, cara. Se esse mangá fosse um Death Note da vida, que tivesse um tema um pouco mais pesado, o Nanahime teria matado alguém, cara. E aí, tipo, ele teria matado, sei lá, 5 pessoas, o Nakai teria ajudado ele a matar 5 pessoas, e no final ele ia dizer que era pelo bem de todos, e iam perdoar o Nanahime, iam perdoar o Nakai, e estaria tudo certo. Eu não tanco de jeito nenhum o complexo do apartamento cheio de gente escrevendo. Não dá, cara. Cara, não tem como. Porque ele tem uma arte boa e 50 pessoas deram ideia pra ele fez uma salada e conseguiu levar o mangá adiante, cara. Isso é sei lá, cara, o Nanahime que foi apresentado como sendo um cara inteligente que ficou cego por isso, né? Ficou cego pela ajuda que ele recebia das pessoas, mas que ele era um cara com potencial. Ele não é inteligente, é que os editores são idiotas, assim. Esse é o mesmo efeito que torna o Lilo Out inteligente, porque todo mundo em volta dele é burro. É verdade, eu concordo. Acho que o teu ponto faz mais sentido até. Porque o Nanahime, porque assim, além de tudo, o Nanahime vai voltar a escrever mangá pra Jump, depois de tudo que ele fez, sabe? A Jump aceita ele de volta. Tipo, beleza, tu fez cagada, mas não, no fim das contas, tu é uma pessoa boa, tu tem talento, a gente não pode desperdiçar esse talento, né? Cara, a Jump, se isso acontecesse na vida real, cara, o cara nunca mais trabalhava pra nenhuma revista. Tipo, só que não, e mesmo todo mundo sabendo disso, ele vai voltar a trabalhar pra Jump. Então, cara, eu não sei quem ele leva, mas eu achei que, pra mim, a existência do Nanahime serve pra trazer o Nakai de volta e pra poder travar a história um pouco pra durar mais tempo, sabe? Porque é literalmente um volume, sabe? A história dele. É literalmente um volume. Termina o volume 14, a história dele acaba, sabe? Então, me pareceu ser muito, muito encaixadinho ali pra poder dar uma atrasada na história. Porque, na minha concepção, não desenvolveu o Master Acto em nada, sabe? Isso foi só pra avançar um pouco o plot do Hiramaru e do Nakai. Mas enfim. O que vocês acharam desse volume, cara? Vocês gostaram disso? Eu achei o pior muito fácil, cara. O negócio do Nanamine, tipo, vai crescendo e eu comecei a rir. Os caras todos, o conceito de internet, de fórum, tipo, grupo de Discord pra falar sobre o mangá e... os nossos ônibus. Do Nanahime tem um quadro com uns 3 painéis do Nanahime rindo que nem um coringa, assim. Eu achei muito engraçado. É muito engraçado. Esse mangá, quando ele quer... Ele tenta, tipo, pegar os autores e deixar, tipo, muito caracterizadaço, assim, tipo, o cara que... Tipo, o cara é obcecado pela menina, o outro é workaholic bizarro,
A outra quer fazer um shoujo na Jump. O outro, tipo, é o Kira é basicamente o Kira. Então é bom porque dá esse... Tipo, um é muito diferente do outro, assim. É legal. Esse ponto eu acho legal. Dá pra ver que é justamente isso aí, né? E aí o Nanahime tentou manipular os caras pra caramba também, não deu certo. Sei lá, cara, pra mim todos os personagens continuavam da mesma forma que eles começaram o volume 14, sabe? E eu acho que progressão é importante pra gente ver o que mudou na vida deles isso. Mas, no fim das contas, me pareceu ser mais um volume episódico do que necessariamente algo necessário pra história. Né? Até porque o Nakai teve outras oportunidades pra voltar. Foram até melhores, na minha opinião. Lá antes, mas enfim. Daí o volume 15, né, a gente tem, o volume 15, ele basicamente, ele serve só pra finalizar ali o Nanahime, né, pra carimbar a derrota dele, e pra explicar um pouco do Nakai, né, o Nakai que teve o seu retorno, mas ele não teve destaque, ele só foi um filho da puta e a gente ficou com raiva dele de novo, porque ele tava compactuando com o que o Hiramaru tava fazendo, o que o Nanahime tava fazendo. E a terceira parte, que é os crimes envolvendo o mangá de PCP, mas a gente vai deixar pro final. Vamos começar falando primeiro do Nakai, né? Que o Nakai, cara, ele tem aquela parada de querer perseguir a Oki e ir embora, né? E novamente todo mundo tenta ligar pro Nakai para ajudar ele. O Fukuda liga pro Nakai para tentar contratar ele. O Akito e o Mashiro tentam ajudar ele. E o Mashiro é o único cara que sente pena do Nakai e quer ajudar o Nakai mesmo depois de ter feito tudo, né? Eu acho que o Mashiro tem uma ingenuidade muito grande. Mas ele é aquela coisa, né? Ele é o protagonista, ele tem que ser o cara que vê o melhor em cada pessoa, né? Mesmo quando ninguém vê. E aí, cara, eu acho que o Fukuda ali desses secundários, acho que é o mais... tem a personalidade mais realista possível. Eu acho que qualquer um teria a mesma reação do Fukuda com o Nakai. Pô, o Fukuda ligou, tentou ajudar o cara desprezou ele, o Fukuda já queria dar um socão na cara do Nakai, né? Aí, pô, aí o Nakai vai perseguir a Aoki, né? E chega na casa dela e fala tudo que ele tá pensando pra Aoki, e a Aoki começa a ficar com medo e liga pra quem? Cara, pra polícia? Não, liga pro Hiramaru, cara. O Hiramaru vai lá salvar a Aoki como o herói dela, né? Cara, que foi isso, esse momento, cara, esse momento é inacreditável. Mano, cara, a gente tá vendo um gordão bêbado lutando contra um magrelo mangaká por causa de uma garota que quer fazer um shoujo na Jump. É isso, não tem ironia nenhuma, é isso, tá ligado? Foda, And cara. here I realize. Esse é o momento mais foda do mangá, cara. Não, gente, vocês entenderam, daqui 10 anos vai fazer sentido, gente. Se preparem, 10 anos vocês vão entender. Não, e o legal é que, tipo, a Oki fala assim, caralho, mano, o Hiramaru tá parecendo um herói me salvando aqui. Meu Deus, cara, que bosta. Ô, mano, cara, você pode mexer com qualquer personagem. Não mexe com a Oki, não, cara. Não mexe com a Oki, não. Cara, porque a culpa é sua, porque, cara, você fez isso, eu queria ser só um... Eu me dediquei a vida toda a mangá e quando finalmente eu me apaixonei. E o pior de tudo é que isso volta mais pra frente pro Mashiro pensar assim, cara, será que eu só tô vivendo a minha vida de mangá, que tô deixando de lado o meu amor, cara? Será que o Nakai tava certo, mano? Será que eu vou virar um Nakai, cara? Então eu já entendi por que foi essa parte. Foi pro Mashiro poder repensar as atitudes dele pra não ser um Nakai 2, né? Mas, é ali porra, eles brigam e batem um no outro, é mais como alívio cômico, mas é num momento onde não é, cara, é um momento onde a gente tá puto com o Nakai, sabe? E serve como alívio cômico. Eu até achei que o Hiramaru ia, tipo... por um segundo eu achei que o Hiramaru ia dar um pau no Nakai, sabe? Mas não, ele toma um pau. E aí chega toda a gangue do grupo do Ashirogi, menos o Eiji, né? Porque o Eiji não ia se envolver nisso nunca. Fukuda pra dar um socão na boca do Nakai, e o momento que a gente tá esperando do Fukuda lutando contra o Nakai não acontece, né? Porque a Oki sai e fala pro Nakai dar um socão nela. Olha só que foda, cara. Meu Deus. E aí, nesse ponto, a gente fala assim, cara, se o Nakai der um socão na Aoki, não tem mais volta. Cara, o autor pode fazer o que ele quiser aqui que não vai mudar nada, sabe? Mas não acontece, né? Felizmente, o Nakai não faz isso, ele dá um soco no chão. Quem não sabe, ele inclusive racha o chão com o soco dele, né? Olha só que foda. Ele é muito forte. Caraca, ele tá muito gordo, né? Ele consegue desenhar o Nakai cada vez mais nojento pra gente ter mais raiva dele.
E aí a gente pensa, porra, o Nakai, sei lá, cara, agora ele vai ter que fazer alguma coisa pra mudar, né? Não, ele vai bêbado pra casa do Hiramaru pra vir assistente dele. Olha só que foda. Então eles ficam amigos, eles se entendem, né, cara? Eles entendem que são muito parecidos, olha só, eles são gados igual, eles querem uma namorada, mas eles têm que trabalhar como escravo pra Jump pra eles terem uma vida decente. Olha só que lindo, cara. A amizade é muito linda, não tem como, cara. Eles se abraçam, ficam amigos. Ah, cara, que maravilhoso essa história. Esse final me fez pensar que provavelmente o Hiramaru não vai ficar com a Oki, porque não me pareceu a atitude de um par romântico da Oki até o final da... Eu acho que, tipo, o tanto que o Hiramaru se humilhou pra esse ponto aí, ele conseguiu uma certa virada, acho que é daqui pra porque, cara, esse era o turn esse assim, era o turn point pro Hiramaru, pra Oki ver que como o Hiramaru, cara, o Hiramaru é o cara certo pra mim, sabe? Mas aconteceu que esse foi o turn point. Pra mim esse foi a virada de chave pro Hiramaru ser o cara perfeito pro Nakai, tá ligado? Me pareceu isso, sim. Então, cara, Nakai e Hiramaru é o melhor casal aí. E aí eles dormem junto, e aí eles, porra, caralho, se isso fosse ao contrário, ia ser tão legal, mas enfim. Aí ele vira assistente do Hiramaru, a gente sabe que provavelmente o Nakai vai se redimir fazendo mangá, o Fukuda não vai perdoar o Nakai tão cedo, o Mashiro e o Aki vão perdoar o Nakai, o Eiji vai cagar e andar pro Nakai, porque o Eiji só se importa com a Shirogi. E vai ser isso aí, né? Aí provavelmente eles vão virar melhores amigos. E a Oki, coitada, não sei que fim vai dar. Ela só é um instrumento pra desenvolver os personagens masculinos ali também, né? Ela não, o mangá dela, foda-se. O que ela tá fazendo, o que ela quer se fazer, foda-se. A paixão que ela tinha pelo Aki também deu uma sumida. Que a Oki também, ela se apaixona se um cara é fofo com ela, ela se apaixona pelo jeito. Então, enfim. Aí, o cara daí trata ela que nem um ser humano, assim. então, exatamente. Ela não se apaixonaria pelo Aki, olha só. O Aki não trata a Miyoshi como ser humano. Mas se o cara trata ela minimamente bem, ela se apaixona por ele. É muito engraçado, cara. E o mangá faz isso como se fosse, nossa, caraca, olha só que fofo, mano. Ele tá sendo educado com a Oki, cara. Ele tá respeitando a Oki, cara. Olha que foda, mano. Mas enfim, né? Aí a gente tem o plot final ali do capítulo, do volume, né? Que é alguém tá cometendo crimes que o PCP fez, né? E aí as coisas começam a ficar tensas, porque o Akito e o Mashiro percebem que o mangá deles pode estar sendo uma má influência, e isso é um dos motivos do porquê não pode ser animado, que eu falei no podcast passado, eu repito, acho isso uma besteira, porque acho que na Jump nunca questionariam esse tipo de coisa, sabe? Pô, um mangá que fala sobre crimes que não pode ganhar anime. Tá, mas tem muito mangá parecido ou pior que ganhou, né? Os caras até citaram o Lupin, né? Ah, mas o Lupin tem mais fantasia. Mas, cara, mesmo que o Lupin seja mais fantasioso, ele não é tão fantasioso assim, né? Ele tem mais pé no chão em algumas histórias. Então, mas enfim, né? Lupin também não é da Jump, eu acho, velho. O gênero Nem de lembro, delinquente invalida esse plot completamente. Claro, mano. Exato, cara. Tokyo Revengers tem pra provar, cara. Enfim. Pegou o pior exemplo possível, tudo bem. Nem lembro. Mas enfim, daí o Akito fica sem ideias, ele começa a perder a criatividade dele, porque isso começa a afetar a forma que ele escreve o mangá, ele começa a escrever o mangá de forma mais branda para que as crianças consigam ler, e ele faz isso de forma inconsciente. E quando ele tenta escaralhar e esquecer que é para crianças, o mangá fica muito pesado, então ele não consegue mais balancear o que ele estava fazendo. E quem é que sofre com isso tudo? O Mashiro? Não, né? A Miyoshi, né, cara? Porque daí, cara... Aí, mano, o Akito tá puto com a vida, coitado da Miyoshi, cara. Eu tô dando um bolo pro Akito, ele não quer, ele fecha a porta, bate na porta na minha cara, me ignora, briga comigo. Cara, o que eu faço, mano? Azuki, me ajuda, cara. Azuki, relaxa, pô, vai ficar tudo bem. Mas não, mas ele tá muito agressivo. Não, vai ficar tudo bem, relaxa aí. E ela fica, né? Isso fica, foda-se. Não acontece nada. E aí o Akito vai lá novamente, tenta ter ideias, e aí eles não conseguem entregar. E aí o PCP começa a cair no ranking. Pelo menos a Jump, o editor-chefe e o Hattori não pensaram em cancelar a PCP. Porque eu tava com medo de que tivesse um drama ali no meio, onde o editor-chefe cogitasse cancelar a PCP por causa disso, sabe? E felizmente eles tiveram atitudes corretas que editores da Jump provavelmente teriam. Não tiveram uma atitude besta, assim. Mas, novamente, né, o editor-chefe, que era o cara que é o cara que a gente olha com certo respeito, que a gente fala assim, não, esse cara aqui,
foi o cara que não deixou o Mashiro escrever um mangá pra ficar no hospital. Esse cara que vai impor respeito. Aí tem um arco que ele deixa o cara fazer um mangá com 50 pessoas, e no outro arco ele volta a ser o cara que, mano, não, peraí, vou ligar pras emissoras de TV e falar que isso tá errado. Então ele transita entre ser um editor muito competente e um editor muito incompetente, né? Mas, enfim. E aí o Akito, ele finalmente descobre que o que faltava pra ele era calma, basicamente, né? O que era óbvio. E aí ele consegue finalmente escrever um mangá que seja para todos os públicos, onde a história começa a voltar, a história começa a crescer novamente popularidade. O que ele pensa em fazer, cara? Olha só, ele pensa em fazer um mangá sobre o cara que copiou eles. Exatamente isso. Cara, eu curti isso aí, eu curti, velho. E essa parte eu gostei, assim, vou ser sincero, essa parte eu gostei também. Legal. Porque, cara, foi uma ideia que tava na nossa cara o tempo todo, e que, assim, poderia ter pensado ou não, mas que não era tão óbvio, e que faz sentido ele fazer isso, usar o hype da história, da notícia que tá acontecendo para alavancar as vendas, ao mesmo tempo que faz sentido ele reforçar o que eles querem, a lição do mangá através disso. Tanto que tem até uma página do final de PCP ali falando, não, PCP nunca cometeria um crime real e tal. E isso é uma coisa que eu consigo enxergar a Jump fazendo, sabe? Isso é uma coisa que eu consigo enxergar um mangaka que tá passando por esse problema fazendo e mostrando para as pessoas que o mangá dele não serve para te influenciar a fazer coisas ruins. Então, assim, não tem ninguém melhor para dizer que o mangá dele não quer dizer isso do que o próprio autor, né? Dentro da história. Exatamente. E não foi uma coisa de qualquer jeito, não foi jogado, sabe? Vamos colocar um arco qualquer aqui. Não, foi uma coisa baseado em um evento real. Então, assim, a falta de criatividade do Akito, ela não veio do nada. Do nada o Akito teve uma puta ideia, sabe? O Akito teve uma ideia baseando-se em algo que já existia. Então é crível isso, sabe? Não é como se ele fosse um deus ex machina que pensa em tudo, meu Deus do céu, o cara é muito foda. Não, nesse ponto, de fato, a ideia dele faz sentido. Porque a gente nunca tem uma percepção em como que eles conseguem fazer tão rápido as histórias e tão bem, sabe? É só assim, não, eles fazem porque são foda e é isso aí, aceita. E a gente aceita. Nesse ponto, não. Nesse ponto, a gente conseguiu entender da onde que veio o raciocínio dele. E o Mashiro também pensou nisso, isso mostra a evolução do Mashiro como autor também. Então, assim, pra mim, esse ponto é o mais importante dali, dos 3 volumes, é o mais legal pra mim. Que é até mais legal do que eles brigando lá, o Mashiro e o Akito lá no primeiro volume, por causa brigando meio de brincadeira, né? Pra poder voltar a se conversar. Porque ali, esse sim mostra a união dos dois, o desenvolvimento que os dois tiveram até agora de confiar um no outro pra fazer as histórias. E mostra que mesmo nos momentos difíceis, eles não vão se separar, como aconteceu lá no começo, onde o Mashiro não entregava os scripts porque ele tinha que ficar com a Miyoshi, né? Aliás, o Akito não entregava. Parece casal, vai se fuder, cara. Não, é muito casal, cara. Muito casal. É justamente isso. O desenvolvimento dos personagens masculinos entre si é muito melhor como casal do que entre os masculinos e femininos. O próprio Eiji e o Akito, o Eiji e o Mashiro são, tipo, pô, se fosse uma mulher no lugar do Eiji, fosse o Mashiro, ia ser um puta casal, sabe? Mesmo se fosse homem também, sem preconceito aqui. Então, mas a gente sabe que ele não ia fazer, né? Mas tipo, cara, o meu ponto é esse, sabe? As personagens femininas poderiam ser substituídas pelos personagens masculinos, se ele quisesse fazer um romance, assim, né? Romance hétero, porque tá na Jump, dificilmente vai ser um BL. E progredir a história pra ela ser um romance misturado com shonen e tal. Ele podia só substituir os personagens, só isso já seria o suficiente, sabe? A função de cada um. Mas não, as mulheres realmente ficam de lado, meio que foda-se. E os caras, eles têm um desenvolvimento ali bacaninha até. Então deu pra perceber que a partir desse ponto aí, ele meio que tá querendo, acho que, finalizar a história, né? A partir do 15º volume. Pelo menos é o que me pareceu nesse ponto, porque eu não consigo pensar em outra adversidade maior que eles possam enfrentar, além de vamos ter que fazer o mangá se tornar um novo anime. Aliás, se tornar um anime, né? A menos que ele coloque outro vilão, tipo Nanahime no meio, mas aí, pô, não sei se tem volume suficiente pra ele fazer isso. É mais 5 só, né? Mais 5 volumes. E o último volume deve ser só a conclusão de tudo, não deve ser uma coisa muito... Mas veremos, né? Mas e vocês gostaram desse volume? Eu acho que pra mim isso foi o melhor, né? Eu prefiro o primeiro, porque eu acho que a ideia de todos terem ideia de um romance e a competição mudar por causa disso é interessante.
tirando uma coisinha ou outra ali, tava legal. Esse aqui eu acho que eu só fui curtir mais quando entrou esse conflito do mangá agora. Mais Aliás, eu vou mudar o que eu falei aqui, não. Na verdade, ele teve o melhor mini arco, né? De todos os três, na minha opinião. Que foi esse do mini arco do crime, né? Porque teve a luta do Hiramaru e do Nakai que eu tinha esquecido. Meu ranking ficaria, então, o 13, o 15 e o 14. E vocês? Pra mim é tudo igual, cara. Os três acho que foram os piores, tá ligado, cara? É muito texto, mano. Eu não ligo mais, cara. Só quero que chegue no final logo, cara. Faz tempo que eu não pegava um mangá pra ler que eu não me importava com mais nenhum personagem, cara. Que isso, cara? Tá deixando o bloco de lado, né? Não, Block é outro patamar. Pelo menos, tipo, tem imagem bonita, sabe? Nem Bakuman, Pelo menos eu me importo em quão ruim vai ficar. Bakuman não, cara. E tu, Kaiser? Cara, pra mim é intercambiável assim o 13 e o 15, porque os dois têm momentos intancáveis. E o 14 é o piorzinho, porque ele é só ruim mesmo, ele não chega a ser engraçado. Então, pra mim é de fato. Eu acho que o 15 ele tem uma das piores decisões, mas também tem as melhores. O 13, pra mim, ele é mais balanceado. Ele não é tão ruim nem tão bom, sabe? Ele é mais mediano. Mas vou ficar com o 15, porque, cara. Não, o 14 não tem como, cara. Puta, se o Nanahime fosse um personagem recorrente na história, assim, desde o começo, e fosse tido uma construção pra ele fazer o que fez, eu acho que talvez até poderia ser legal, sabe? Mas do jeito que foi, ele só existiu ali na história e sumiu de novo e Nossa, a gente falou disso, né? Pelo amor de Deus. Foi uma decisão pra mim muito, sei lá, muito nada a ver. E me impressiona que tem tudo isso em adaptação de anime. E não me parece que o anime tem tanto material pra adaptar desse jeito, né? Porque o anime teve 3, 4 temporadas, né? São 75 episódios. Cara, como que eles adaptaram tudo isso em 75 episódios, cara? Deve ter rushado um monte, não sei. Mas enfim. Isso me impressiona muito, né? Mas, de qualquer forma, eu fico com 15, 13 e 14 também. E teremos mais 2 episódios que pegará do volume 16, 17 e 18, depois o 19 e o 20, né? E acaba Bakuman pra Mas sempre. não fiquem tristes, gente. A gente vai fazer tier list de Bakuman também, que nem fez de Bleach. Tá amarrado, em nome de Jesus. Melhores personagens, melhores aberturas. Legal que a gente começou mó alegre, assim, a gente vai ficando mais triste conforme vai passando o mangá. Cara, a gente lê, tipo... Não, eu pegava assim, não, agora eu vou ler Bakuman. Agora, cara, tem que ler no ódio essa merda, mano. Tipo, trabalho, A impressão sabe? que eu tenho... Então, literalmente, né? A gente tá ganhando pra estar aqui, né? Mas a gente... Cara, esse mangá podia ter facilmente uns 10 volumes no máximo, assim, e tava bom, sabe? Tava satisfeito. Acho que não precisava de tanto. Ó tanto aí, ó. Ó tanto, né? Caraca, referências, é outro mangá que não precisava existir, né? O tanto. Puta que pariu. Mas enfim. Grande armadilha, né? Trap. Olha só. Inclusive no volume, acho que... Puta, falou volume 13, cara. Meteram um spoilerzaço de touch do nada, cara. Cara, inacreditável. O cara tá lendo um mangá que ele não tá gostando, ele tá tomando spoiler cara, de outros mangás. Eu tomei spoiler do touch, tipo assim, eu tô no meio do mangá. Aí ela, se não me engano, é a... Cara, a Miyoshi, ela falou assim, mano, é igual o touch quando... Spoiler, tá ligado? Por quê, velho? O cara toma spoiler de graça ainda, é impressionante. E teve um momento muito foda do volume, acho que 14, que eles citaram a frase de quando o Joey fala que ele queimou e virou Cidas Brancas, cara. Cara, eu tomei... Não, eu não tinha... Quer dizer, eu sabia e não sabia do spoiler de Joey, mas eu não tinha certeza. Mano, aí não dá também, já foi parodiado tantas vezes essa cena. Não, mas isso eu não reclamo não, cara. Essa cena é muito famosa, eu já sabia, mas não sabia, sabe? Então, também não vou encricar com isso, não. Mas o touch não dá, cara. Ele fala certinho, faz o paralelo, não dá. É que o touch é muito aleatório, tá ligado? O que tem a ver o touch no meio do... Não, e touch não é da Jump, é da Sunday, cara. Por quê, mano? Tem também um detalhe, né? Que o Mashiro falou casualmente em um painel do mangá que ele conhece o Oda. Tipo, foda-se, ele conheceu o Oda. E a gente não... Ele falou que não, o Oda eu encontrei várias vezes, assim, aqui acolado, pô. Tipo, que isso, cara? Como assim? Por que não fez um álbum? Não, eu gostei disso aí, velho. Porque, tipo, mostra que mangaka tudo se conhece e é algo, tipo, não importa muito, assim. Mano, foda-se que é o Oda, sabe? É que eles, sendo do jeito que eles são, tipo, fã de mangá, assim, eu achei que ia ter uma coisa mostrando, nossa, caraca, a gente conheceu o Oda, mano, olha que foda.
Não, Mas, né, obviamente, provavelmente eles não fizeram isso porque não tiveram a permissão do Oda pra fazer o cara ali no meio. Mesmo que tivesse também, né? Não sei. Mas enfim, né? Acho que é isso de 3 volumes de Bakuman. Esses 3 volumes eles foram bem separados entre si, não tiveram necessariamente. Tiveram ligação, lógico, mas assim. Deu pra separar melhor as histórias de cada um, sem ter que ficar repetindo coisas do capítulo anterior, né? Do volume anterior. E aí, agora, hype para os próximos últimos 5 volumes, né, cara? Nossa, cara, eu quero muito chegar e ler a última página fim, cara. Sim, acaba, mano, o Nakai acaba com a Aoki, o Hiramaru, mano, some, tá ligado? Sai fora, mano. Sai fora. O Kaiser avisou a gente no começo. Nakai vira CEO da Jump, spoiler. Aí a Jump fale, tá ligado? Ô, deslancha, né, cara? Caralho, mas que foda. O cara vai fazer isso tudo pra refutar que a Jump não dá certo, cara. Acho que é isso, né? É isso aí, né? Algo mais a comentar? Bem, enfim, Talion, comentários finais do tchau pra galera. Obrigado pelos guerreiros que estão acompanhando aí. Eu acho que deve ser mais divertido escutar o podcast do que ler, né? Mas, cara, não tá assim, é aquilo, né? Força pra gente terminar os 5 volumes. O Kaiser alertou a gente que ia ficando pior conforme o tempo ia passando. E a gente duvidou, né? A gente falou, não, cara, esse aqui vai ser o melhor mangá que a gente vai ler na Jump. E o Kaiser falou, não, vai com calma. A gente achando que ia ser o melhor, olha só. E é isso, né? Acompanhe os próximos programas porque tá no final já. Tchau pra galera, Robson. Eu não aguento mais ler, cara. Puta que pariu. Faz tempo que eu não li um mangá tão chato com muito texto, gente. Até mais. Tchau pra galera, Kaiser. Eu só queria deixar claro que não me chamaram pro programa do Devilman, me chamaram pro Bakuman, tá? Só... Caralho, cara, que rato, velho. Desculpa, Kaiser. Sacanagem, velho. Falou, galera. E é isso, e é porque é mesmo, Ivar, e como diria o Whindersson Nunes, e até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo BB JB de Bakuman. Tchau, galera.